Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é de matemática e é sobre frações. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Mas afinal, o que são frações? É um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão. Vejam essa pizza, por exemplo. Vocês estão vendo que ela foi dividida em várias fatias, em vários pedaços? Vamos contar quantos pedaços foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa pizza foi dividida em 8 fatias. Na fração, a gente coloca esse 8 embaixo, ou seja, embaixo sempre vai o total de fatias dividido, o total de partes divididos. O total dividido foi 8, então o 8 vai embaixo. Agora, vamos supor que eu comi 2 fatias dessa pizza. Então, as partes que eu comi, as fatias que eu comi, eu coloco em cima. Desse jeito fica 2/8. Então, sempre vai ser assim. O total de partes divididas eu coloco embaixo e o tanto que eu tiro, que eu separo, eu coloco em cima. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo que eu fiz na prática, com um bolo, dividindo o bolo em partes e tirando da forma. Então, quem quiser assistir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou aqui nos cards. Ok, então se eu perguntar, professora, quantas fatias, quanto que você comeu dessa pizza? Eu vou dizer que eu comi 2/8. Agora, se a pergunta for, quanto que sobrou da pizza? Olha só, vocês estão vendo que sobrou 6 fatias? Se eu tirei 2, tinha 8, né? Se eu tirei 2, vai sobrar 6. Então, se a pergunta for, quanto que sobrou da pizza? A fração vai ficar diferente. Eu vou dizer que sobrou 6/8. Vamos ver os termos de uma fração. O que é isso? Termos é o nome de cada partezinha da fração. Então, o 2, que nessa fração aqui é a parte de cima a gente chama de numerador. E a parte de baixo, que nesse caso é o 8, a gente chama de denominador. Então, a partezinha de cima da fração é numerador, a parte de baixo, denominador. Leitura da fração. Vamos ver como que a gente lê as frações? Vamos ver essa figura aqui, ó. É um círculo que está dividido no meio, né? Ou seja, tem 2 partes. Vamos contar quantas partes tem. 1, 2. Então, o total de partes que foi dividido, que são 2, vai embaixo da fração. Agora, vamos contar quantas partes que tem pintada. Apenas uma. Então, o 1 vai em cima. Então, sempre vai ser assim. A quantidade de partes que foi dividida vai embaixo e as partes pintadas vai em cima. As partes tiradas, tomadas, vai em cima. Como que a gente lê essa fração? O 1 não muda. A gente fala 1. Já a parte de baixo sempre vai mudar, tá? Não vai ser 2 que a gente vai falar. A gente vai falar meio. Então, essa fração aqui a gente vai ler 1/2. Vejam só, pessoal, observem que imagine que é uma pizza que foi dividida no meio, foi dividida em 2 partes. Quando algo é dividido em 2 partes, a gente não dividiu a metade. Então, olha só, por isso que a gente fala 1/2. Meio vem de metade. Esse círculo foi dividido em 2 partes, ou seja, foi dividido na metade, no meio. Por isso que a gente fala 1/2, porque a gente pegou uma dessas metades, né? Continuando, vamos ver essa figura aqui. Vamos contar em quantas partes que ela foi dividida. 1, 2, 3 partes. Então, colocamos o 3 embaixo. Lembrem sempre, a quantidade de partes divididas a gente sempre coloca embaixo. Vamos ver quantas partes que tem pintada. 1, 2. Então, colocamos o 2 em cima. Como que a gente vai ler essa fração? O 2 não muda, vai ficar 2. E o 3 a gente vai ler terços. Então, essa fração vai ser 2/3. Pessoal, observe uma coisa. É 2/3 com S, não é mesmo? Por que com S? Por que no plural, professora? Porque é 2/3. Se fosse 3/3 também, no S. 4, 5, 6/3 sempre vai estar no plural, então vai ser com S. Agora, se fosse 1/3, aí eu não coloco S, olha só, porque tá no singular, é apenas 1/3, é só 1. Então, eu tiro S. Isso vale para todas as frações. Quando no numerador, ou seja, quando em cima aparece o número 1, embaixo a palavra sempre vai estar no singular, porque é uma coisa só. Então, vai ser 1/3, 1/2, tá?
Vamos ver essa figura aqui. Um círculo que está dividido em quantas partes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 partes, lembrando sempre que o total de partes vai embaixo. Agora, quantas partes que tem pintada? 1, 2, 3. Então, colocamos o 3 em cima. Como que a gente vai ler essa fração? O 3 não muda. O 3 vai ser 3. Já o 4, a gente vai ler quartos. Lembrando que se fosse 1 lá em cima, ia ser 1/4, sem o S, né? No singular. Então, sempre a parte de baixo é o total de partes em que foi dividido, total, contando tudo junto, e a parte de cima é o tanto de partes que eu tirei, que eu tomei, ou seja, as partes que estão pintadas. Vamos ver essa figura aqui. Vamos contar em quantas partes que ela está dividida. 1, 2, 3, 4, 5. Total de partes divididas é 5, então o 5 vai embaixo. Agora, quantas partes que estão pintadas? 1, 2, 3, 4. 4 partes pintadas, então o 4 vai em cima. Como que a gente lê essa fração? O 4 não muda, 4. Já o 5, que é a parte de baixo, que sempre vai mudar, a gente lê quintos. Então, essa fração vai ser 4/5. Essa figura aqui, vamos contar em quantas partes que ela está dividida? 6, então o 6 vai embaixo, que é o total. Vamos contar agora em quantas partes que estão pintadas. 5, então o 5 vai em cima. Como que a gente lê? O 5 não muda, é 5, e o 6 é sextos. Então, essa fração a gente lê 5/6. E essa figura aqui, vamos contar quantas partes tem no total. 7, então o 7, que é o total, vai embaixo. Agora, quantas partes pintadas? 6, então o 6 vai em cima. Como a gente lê? O 6, que é o de cima, não muda, e o de baixo é sétimos. Então, a gente lê essa fração, 6/7. E essa figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, então o 8 vai embaixo. E quantas partes estão pintadas? 7, então o 7 vai em cima. Como que a gente lê? O 7 não muda e o 8 a gente lê oitavos. Então ficou 7/8. Essa figura aqui, vamos contar em quantas partes está dividida? 9, então 9, que é o total, vai embaixo. E quantas partes estão pintadas? 8, então o 8 vai em cima. Como que a gente lê? O 8 não muda, 8. Já o 9 vai virar nonos, então a gente vai ler 8/9. Mas essa figura aqui, vamos contar o total de partes divididas. 10, então colocamos o 10 embaixo e o total de partes pintadas, 9. O 9 vai em cima. Como que a gente lê? 9 não muda e o 10 décimos. Então essa fração a gente lê assim, 9/10. Essa fração aqui, que foi o 100 embaixo, a gente lê 1/100. Lembrando, ó, tá no singular, é 1/100 só, então é sem o S. Agora, se fosse 2/100, ó, 2/100, aí eu acrescentaria o S, porque é mais do que 1. E quando o 1 tá sobre um 1000, tá em cima do 1000, a gente lê assim, 1/1000. Ok, então vocês viram algumas frações em que o denominador muda, né? Lembra, o de cima nunca muda. A gente lê como ele é. E embaixo sempre muda. Tá aqui todos os que a gente viu. Agora, vamos ver outros. Porque aqui a gente viu do denominador do 2 até o 10. Aí o denominador 100 e o denominador 1000. E os outros, como que a gente lê? Vai mudar um pouquinho. Tirando esses aqui, quando é outros números embaixo, a gente vai ler assim, ó. Por exemplo, essa fração aqui. A gente vai ler 1/13avos. Então, o 13 não vai mudar, mas a gente vai acrescentar a palavrinha avos. Não é avós, tá? Não tem acento, é avos. Então, essa fração ficou 1/13avos. Essa outra fração, 2/27, vai ficar 2/27avos. Essa fração aqui, 8/14, vai ficar 8/14avos. E essa fração aqui, o 5/36, vai ficar 5/36avos. Então, tirando aqueles outros exemplos que eu dei anteriormente, os outros números acima do 10, a gente sempre vai colocar o número e a palavrinha avos, com exceção do 100 e do 1000, ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Observe essa fração aqui, o 2/2.
Observem que o círculo, ele foi dividido em duas partes e as duas partes estão ali. Imaginem que é uma pizza. Uma pizza que foi dividida no meio, mas ninguém comeu nada ainda. Ela está dividida em dois pedaços, mas os dois pedaços estão ali. A gente vai ler 2/2. Mas a gente também pode dizer que é um inteiro, 1/1. Porque imagina, essa pizza está cortada no meio, mas ninguém comeu ainda, as duas fatias estão ali, ela está inteira ainda, não é mesmo? Então, 2/2 é a mesma coisa que um inteiro. Veja esse exemplo aqui. Imaginem agora que a gente cortou a pizza em 4 pedaços, mas ninguém comeu ainda, os 4 pedaços estão ali. A gente pode ler 4/4, mas também a gente pode dizer que a pizza está inteira. Então, a gente pode dizer que é um inteiro. Olha só, é a mesma coisa, 4/4 é a mesma coisa que um inteiro. Mais um exemplo. Olha essa figura, ela está dividida em 5 partes. Mas as 5 partes estão ali, as 5 partes estão pintadas, ninguém tirou nada ainda. Então, a gente pode ler 5/5, mas também a gente pode dizer que é um inteiro, porque está dividido, mas ninguém tirou nenhuma parte dessa divisão ainda. Então, sempre vai ser assim, pessoal. Quando a fração, o numerador é igual ao denominador, ou seja, o número de cima é igual ao número de baixo, a gente sempre pode dizer que é um inteiro, porque ele foi cortado, foi dividido em várias partes, mas todas as partes estão ali, não foi tirado nada ainda, então vai estar inteiro. Era isso hoje, pessoal. Beijos e até a próxima aula!